Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos. Mais um dia que o Senhor nos concede como graça e bênção do seu coração. Jesus ressuscitou, aleluia. Graça e paz da parte do ressuscitado para a sua casa, para você que está nos acompanhando neste momento. Chove aqui em Natal e nós devemos dar graças a Deus por todos os dons e pela chuva que vem lá de cima, que lava, que dá uma refrescada, né? O calor tão grande, a gente se sente mais tranquilo, mais calmo, mais cômodo, e por isso mesmo todas as graças, todas as bênçãos de Deus para nós, para os nossos lares e para a igreja. Estamos juntos neste momento tão importante de esperança e de vida. Me lembrando aqui, por causa da chuva que está caindo, de uma canção bonita que diz: chuva de bênçãos derrama do céu. E eu não tenho aqui acompanhamento, instrumentos, mas o instrumento mais importante eu tenho, que é a voz, não é? E você tem também. Vamos tentar ver se a gente canta um pouquinho essa canção. E eu me lembro que Santo Agostinho diz que nós somos a trombeta de Deus. Diz Santo Agostinho: vós sois a trombeta de Deus, o saltério, a cítara, o tímpano, o coro, a corda e o órgão. Então a voz é o instrumento mais importante para louvar e bendizer ao Senhor. E a canção diz o seguinte, não é? Acho que muitos conhecem: chuvas de bênçãos derrama do céu, chuvas de bênçãos derrama, Senhor, chuvas de bênçãos derrama do céu, chuvas de bênçãos derrama, Senhor, faz chover no deserto do meu coração, faz chover chuvas de misericórdia, faz chover no deserto do meu coração, faz chover chuva de misericórdia, chuva de bênçãos derrama do céu, chuvas de bênçãos derrama, Senhor, chuvas de bênçãos derrama do céu, chuvas de bênçãos derrama, Senhor. Que bonito, né, meu irmão, minha irmã? É a bênção de Deus que nos acompanha, a bênção que é derramada da parte do Pai para todos nós. E agora nós vamos meditar, refletir um pouquinho sobre o texto do Evangelho, hoje um texto mais longo, que é o Evangelho dos discípulos de Emaús. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram.
Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, porém, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto o anjo e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito deles, a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bonita cena, não é? Uma cena bonita, mas nós vimos que aqueles 2 discípulos deixaram Jerusalém porque não tinha mais sentido para eles ficar ali. Eles estavam tristes, desiludidos. Não guardaram aquela palavra que Jesus havia dito antes: o Filho do Homem vai passar por tudo isso, mas ao 3º dia ele vai ressurgir dos mortos. Ainda não tinham força interior para acolher a mensagem de Jesus. E eles voltam ali tão tristes, abatidos, conversando, não é? Meu Deus, parece que tudo foi destruído, a esperança deles destruída, toda a expectativa que tinham em Jesus. E Jesus começou a caminhar com eles. É assim que acontece conosco também. Quantas vezes nós deixamos a palavra de Deus que nós ouvimos, que nós acolhemos com o coração, que fomos impactados por ela, mas abandonamos a palavra e seguimos o nosso caminho de lamentação, de murmuração, de tristeza. Mas há uma coisa importante: esse Deus, o Deus que nós amamos e que servimos, Ele não nos abandona, Ele está conosco.
Ele caminha conosco. Ele segue os nossos passos. Segue os nossos passos. E é interessante, eu me lembro aqui do Salmo 138, Sonda-me, que todos conhecem, e que diz que o Senhor sabe tudo, sabe todas as coisas, quando deitamos, quando levantamos, quando enfim, estamos às claras ou na escuridão, no abismo. Esse Deus não nos abandona. O Senhor não abandona jamais a humanidade. Tenha certeza, renova essa certeza, essa esperança, que é vida, meu irmão. Deus não nos abandona. O ressuscitado caminha conosco. E Ele faz nos recordar, como aos 2 discípulos de Emaús, a sua palavra. A sua palavra. A Escritura. A Escritura. Ele está vivo, ressuscitado, né? Vai seguir o caminho. E foi uma conversa longa, não é? A distância de Jerusalém a Emaús era de 11 quilômetros, diz aqui o texto. Eles conversaram, certamente não viram nem o tempo passar, até chegar ao lugar onde eles iam ficar. E que bom que eles fizeram um convite maravilhoso para Jesus. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite vem chegando. E a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Que no caminho, lá na meta atingida, lá no lugar onde a gente está, que a gente convide Jesus para ficar com a gente. Diga, fica comigo, Jesus, no entardecer da vida, na noite sombria, fica comigo. E diz que Jesus aceitou o convite, entrou ali naquela casa. O Senhor está em nossos lares. Ele precisa ouvir esse convite de cada um, porque tem uma coisa, o Senhor não entra se não o convidarmos. Convide Jesus para ficar com você. Eu não sei, quem sabe hoje também algumas lamentações, algumas inquietações no seu coração, alguma desilusão. Você já chegou assim ao limite. Mas diga para Jesus, fica comigo, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica no meu lar. E é importante ali a gente perceber que Jesus ali sentou-se com eles, partiu o pão, pegou um pão, partiu. E foi nesse momento da partilha do pão que eles abriram os olhos da fé, que eles enxergaram Jesus. Foram lentos, sim, como Jesus mesmo repreendeu-os, dizendo: como sois sem inteligência e lentos para acreditar na Escritura. Quanta lentidão, quanta falta de inteligência também em nós. E nos momentos mais fortes, mais impactantes. Por isso nós precisamos dizer a Jesus: fica conosco, fica conosco. E partir o pão aqui lembra a Eucaristia. 2 momentos que revelam o Cristo vivo ressuscitado, a palavra e a Eucaristia. E aí você poderia dizer: nesse tempo nós estamos sem receber a Eucaristia porque estamos em casa, não podemos participar fisicamente das celebrações eucarísticas, na matriz e nas capelas, e enfim. Mas deseje do profundo do seu coração a Eucaristia. E eu tenho recebido alguém chorando, até dizendo como tenho saudade da Eucaristia. Oh, que coisa linda! Se o padre escuta e se comove com isso, imagine o Senhor. O Senhor ouvindo que você tem saudade desta comunhão perfeita com Ele na Eucaristia. E a gente chorando. Como é importante a gente sentir essa fome da Palavra de Deus e da Eucaristia. Meu irmão,
Deseje, continue com esse desejo profundo. Esse tempo vai passar e vai nos fortalecer cada vez mais. Nós vamos sair deste momento tão difícil, desta pandemia, desse momento que envolve o mundo, mais firmes, mais fortalecidos. Nós vamos participar deste momento assim, com muito mais atenção, certamente, à palavra e à Eucaristia, porque agora nós estamos privados da Eucaristia. Você está privado de receber a Eucaristia porque não está podendo ver a Santa Missa. Como agora a gente vai valorizar mais. Como agora a gente não vai, depois de tudo isso, participar de qualquer jeito, a gente vai se preparar melhor. Né? Claro, a gente já sabe o valor que tem a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão, o valor também da Assembleia reunida, porque assim o Senhor o quis. E em cada missa, logo depois da saudação inicial, todos respondem: bendito seja Deus que nos reuniu do amor de Cristo. Então sinta saudade também do outro, não só de receber Jesus, mas desta comunhão com os irmãos e irmãs. Sinta saudade da Assembleia, Nós vamos sair daqui muito mais atentos também aos nossos irmãos e irmãs, de tal forma que quando um faltar, não estiver ali presente, eu vou sentir saudade dele. Onde está o meu irmão? Onde está a minha irmã? E eles, depois de perceberem Jesus, de reconhecerem Jesus, Jesus sumiu, foi embora dali. Né? Porque a presença de Jesus agora é pela palavra, pela Eucaristia. Ele está presente na Assembleia. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é mais a presença física de Jesus, é outra presença. E por isso a gente precisa ser curado, da nossa cegueira espiritual. Para a gente enxergar Jesus, a gente precisa ser curado da nossa audição para ouvir a sua palavra. A gente precisa ser curado para enxergar também os nossos irmãos e irmãs no caminho. E ali nem precisou que alguém pudesse, que o Senhor enviasse os 2 de volta para fazer esse anúncio, não é? Eles mesmos voltaram, foram para junto da comunidade, E chegando lá, encontraram os 11 reunidos com os outros, e já ouviram a proclamação que Jesus estava vivo e que havia aparecido a Simão Pedro, não é? E eles mesmos contaram todas as maravilhas de Deus. Este é o anúncio que a igreja faz neste período. Aliás, a Páscoa é de todos os dias, mas agora nós estamos celebrando este mistério de uma forma muito especial, não é? Muito especial. Mas a Páscoa de Jesus, ela nos acompanha, não é? Todos os dias da nossa vida. Nós vamos proclamar com a igreja que Jesus está presente no meio de nós. Vamos tornar-nos missionários do ressuscitado, como aqueles 2, e como todos aqueles que fizeram essa experiência bonita com o ressuscitado e se tornaram suas testemunhas do mundo. Que Deus nos abençoe. Chuvas de bênçãos derrama do céu, chuvas de bênçãos derrama, Senhor. E agora, meu irmão, coloque-se diante de Deus, faça sua prece de hoje a Jesus, coloque aquilo que você tem necessidade, coloque-se faminto e sedento diante do Senhor. Peça por aqueles que você ama, por todos que você
ama, peça por eles, peça pela sua casa, pela paz, pela harmonia do seu lar. Vamos pedir a Jesus a saúde do corpo e da alma. Vamos pedir a Jesus para que esse momento passe o quanto antes, mais rápido, para vir a normalidade dos nossos dias. Peça a Jesus. Rezemos pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, por todos os seus auxiliares. Reze a Deus por aquele que está na angústia, na depressão, na tristeza, por aquele que está desiludido, desencantado da vida. Experimente essa presença do Senhor. Reze junto comigo, recolhendo todas as preces que trazemos no nosso coração e também o nosso louvor ao Senhor, que não nos abandona. Reze comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E amanhã, nesse horário das 9, nós estaremos juntos com esse momento de esperança e vida. E amanhã, quinta-feira, lembramos que às 17 horas, nós vamos presidir aqui na Matriz, nossa auxiliadora, e você é chamado a participar de casa, né, através do Face, depois vai ser também repostado no YouTube, tá certo? E a gente pede até que quem participe do YouTube se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Então, amanhã estaremos juntos às 17 horas também com a Santa Missa. Às 9, com esse momento de esperança e vida. E às 17, às 5 da tarde, com a transmissão aqui pelo Face, que será repostado para o YouTube, a transmissão da Santa Missa e com a bênção do Santíssimo Sacramento. Fica com o ressuscitado, com a paz que Ele nos traz e nos garante sempre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.